creu na nossa pregação? Quem é que vai acreditar no que estamos falando? Quem quer ter a sua vida transformada? Porque eu tenho algo a falar para vocês. Então, o profeta, ele não começa dizendo quem fez alguma obra, mas não, ele começa dizendo quem creu em nossa pregação. Nós precisamos ter uma pregação. Sabe qual é a pregação? Que ele morreu por nós. Amém? E qual é o nosso maior exemplo de pregador? O nosso maior exemplo de pregador é Cristo. Toda vez que Cristo, no Novo Testamento, ele ia falar da nova aliança, ele sempre começava lá atrás. Lá atrás. Ele começava lá atrás, e lá ele falava da lei, ele falava, né, de Adão, ele falava da queda, ele falava de tudo isso. Mas em específico ele começa lá quando Deus se apareceu ali para Abraão, né? E chamou ele, fez uma aliança com Abraão, e Abraão seguiu, saiu da sua terra, da sua parentela, mas ainda levou um sobrinho. Mais adiante um pouco, né, o Senhor começa a estabelecer, diz que Abraão vai ser pai de uma grande nação, porque essa é a vontade de Deus, amém? E aí ele tem um filho Ismael, né? E depois ele tem outro filho, e o outro filho, o nome dele é Isaac, amém? Ismael, Isaac. Ismael é fruto do esforço próprio, do improviso, que parece de Deus, mas não é de Deus, entendeu? Que é feito porque Deus falou que era para ser feito, mas não foi feito na força de Deus, foi feito na força da própria esperteza. E Isaac, por um outro lado, é uma aliança da graça, é um sinal da graça. Por quê? Porque quando Isaac foi prometido pela segunda vez, o Senhor falou para Abraão: eu vou te dar um filho, esse teu filho, eu vou te dar ele, né? Eu vou te entregar ele, esse teu filho. E a gente precisa também entender, irmão, quanto tempo de idade o Abraão tinha. Ele estava com 100 anos de idade, a sua esposa estava com 90 anos de idade. Então você vai observar esse contexto de 90 anos, o outro de 100 anos, você vai observar aí uma total incapacidade, né? Então Sara foi, né, e teve um filho com 90 anos, amém? Nasceu então Isaac, a alegria. Isaac tipifica o que, irmãos? Jesus Cristo. Abraão significa o que, irmãos? Deus, amém? O Filho de Deus, amém? Então, Abraão ali cultivando do seu filho tinha aproximadamente uns 12 anos, ali, e um dia o Senhor falou assim: Isaac, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, eu preciso do teu único filho, amém? E aí, Abraão entendeu algo e disse: sim, Senhor, o que você quer? Eu quero que o teu filho, que você vá lá no Monte Moriá, você vai ofertar o seu filho, pega o cutelo, né? E você vai ver, irmãos, que quando Isaac, ele era um moço, né? Ele vai subir, quando Abraão ele pega os seus empregados, antes de subir o monte, né? O empregado fala assim: meu senhor, o que faremos? Aguardem-nos aqui, que nós voltaremos. Certamente nós voltaremos. Mas ele sabia que ele ia matar o filho dele, ele ia ofertar o filho dele. Ainda assim, ele pegou e subiu. Só que precisava levar a lenha para queimar o altar, amém? E a Bíblia fala que Isaac colocou a lenha na costa e subiu aquele monte, tipificando quem? Cristo. Ia pegar o madeiro,
levar na costa até o Monte Moriá. Então, quando chegou lá em cima, o Senhor falou para Isaac: o Senhor me pediu você, e você precisa entender agora, né? Você precisa entender agora algo, porque Isaac olhou, viu tudo lá, viu o altar, né? Viu as pedras organizadas, viu a lenha, né? Viu o cutelo, viu tudo que estava ali preparado. Ele disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, e o cordeiro, pai? Onde é que está o cordeiro? Abraão, cheio de vida, falou assim: o Senhor proverá para si um cordeiro. O cordeiro era para quem, irmãos? Para o Senhor, amém? Então, ele falou: olha, o cordeiro hoje é você. Você é o cordeiro, amém? Quando ele levanta o cutelo, o menino não fugiu. Isso mostra o quanto ele tipifica Cristo. Levou a madeira até lá em cima, não reclamou, e na hora que soube que era ele que iria morrer, ele entendeu: não, eu não vou fugir, se Deus pediu, eu vou ficar até o final. E aí ele não fugiu. Abraão levantou a mão para ferir o menino. O anjo bradou: não faça nenhum mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. E aí você vai observar que a vida de Isaac então passa a ser de uma vida de total vitória, porque toda a riqueza de Isaac ele não conseguiu por meio de guerra, amém? Ele conseguiu por meio de herança, amém? Então ele recebeu tudo na herança, os poços, os despojos, todo o material que Isaac tinha era por uma herança. Você vê que Isaac não teve confronto com ninguém, problema com ninguém, ele teve comunhão com o Senhor, ele tipifica Cristo, amém? Um dia o Senhor vai reinar, amém? Estabelecer o reino dele na terra. E aí ele teve o quê? Ele teve Abraão, ele teve Jacó e Esaú, amém? Aí começa-se um novo ciclo. Percebe que Isaac, irmão, termina ali a tipificação. Mas aí, quando Isaac tem um filho, né? Nasce o Esaú, que é o mais velho, amém? O primeiro, amém? Esse Esaú, ele tipifica quem, irmão? Ele tipifica o primeiro Adão, amém? Primeiro Adão. Eram gêmeos, amém? Adão foi feito lá no Jardim do Éden, ele foi o primeiro, foi soprado, o sopro da vida, e ele passou a ser uma vivente. Mas lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, não falha a memória, capítulo 15, versículo 45, diz que o primeiro Adão é da terra, mas o segundo é do céu, amém? Então Jacó nasce ali com as mãos atracadas no calcanhar do irmão, e ali nasce duas nações, de maneira que Esaú tinha o que, irmão? Esaú tinha a promessa da bênção, amém? Mas Jacó, ele era o secundário, ele não era o primogênito, amém? De maneira que se cumpre neles aquilo que a Bíblia diz: eu fui achado por quem não me procurava, amém? E Jacó, ele sabia que ele não tinha direito de primogenitura, amém? Ele sabia que toda a herança do seu pai iria recair para o seu irmão mais velho, o primeiro, amém? O irmão mais velho então passa a tipificar o que, irmão? Passa a tipificar o povo de Israel que iria nascer, porque quando o Senhor Jesus vem para a terra, ele vem para Israel, amém? Ele vem para libertar o povo de Israel, tanto é que ele veio e ele deu ordem aos discípulos: olha, vocês têm que pregar a todos os filhos da casa de Israel. Da mesma maneira ele fala para a mulher, né? Ele disse assim: não é lícito dar comida aos cães, né? Tirar comida dos filhos e dar aos cães. Mas a mulher fala o quê? Mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus patrões, né? O Senhor se compadeceu, aleluia. Quando então já Esaú ele negocia a sua herança por causa da fome, né? Ele estava com muita fome, então Jacó diz o que para ele? Jacó era o que não merecia. O nome Jacó
usurpador, o nome daquele que enganou, aquele que conseguia as coisas na trapaça, era alguém que não tinha um certo propósito com aquilo que era o correto, por assim dizer. E aí o que acontece? Ele vende a primogenitura dele por um prato de lentilha, e ele dá aquele prato de lentilha, e Jacó fala: não esqueça, a sua primogenitura é minha, amém? No dia que o seu pai, amém? Nós vamos voltar de novo lá no final da vida de Isaac. No dia que seu pai vai morrer, ele fala: olha, Esaú, amém? Esaú vai lá, mata uma caça, faz um guisado para mim, que eu quero comer, eu quero te abençoar. Mas o Jacó, ele estava por trás da tenda, a sua mãe estava ali, né, por trás da tenda, ouviu, chamou Jacó, já pegou um animal morto, enquanto seu irmão foi atrás para matar, e ele pegou, preparou e levou para o seu pai. Seu pai falou: olha, a voz é de Jacó, mas quando eu toco é de Esaú, né? Certa maneira que ali então ele abençoa a Jacó, e quando Esaú chega, ele fica chateado, mas na verdade não há injustiça nesse ponto. Por quê? Porque Esaú não amou a primogenitura, amém? Existem aqueles irmãos que são filhos de Deus, amém? Mas não amam o quê? A volta. Nós estávamos falando agora há pouco, né, que o mundo ele está caminhando para vinda do anticristo. O colapso está se instalando no mundo. Os homens, os crentes, os filhos de Deus, a direita, todos os santos de todos os lugares estão querendo alguém que seja justo, que seja honesto, e o anticristo vai vir. E por isso nós precisamos estar antenados. Nós não precisamos amar a justiça do mundo, nós precisamos estar focados em quem está nos chamando, amém? E o que aconteceu? Jacó foi abençoado. Jacó foi abençoado e fugiu. De Jacó então veio as 12 nações, amém? Os 12 filhos, amém? Amém. E aí houve o período de tempo em que Deus deu um sonho a José, que era um dos filhos mais moços, e falou: olha, José também no Velho Testamento representa e tipifica quem? Cristo, amém? Nós vimos quem? Nós vimos Isaac, agora nós vemos quem? José, amém? Só que José é uma representação mais clara, porque ele vem para governar, amém? Ele já vem para governar o mundo. Então, quando ele vai ali viver ali com seus pais, ele está numa boa, está todo mundo abençoado, mas o Senhor precisava que o povo de Israel tivesse cumprido aquilo que Adão e Eva eram para ter feito lá no começo do jardim do Éden: crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar, né? Então eles vão para ali e José acaba que sendo traído pelos irmãos. Posteriormente ele é vendido para Potifar. Potifar também, a esposa de Potifar, arma uma cilada contra ele, para na cadeia, e na cadeia ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. Do copeiro, então, o copeiro um dia se lembra de quem, irmãos? Se lembra de José. É interessante isso também, né, irmão? Não é o padeiro, né, que alcança misericórdia. Você sabe por que não é? Porque Jesus não abençoa o anticristo. O padeiro, o verdadeiro padeiro é Cristo. Ele, na verdade, ele é o pão da vida, né? Mas o copeiro, por que o copeiro se sobressai sobre, então, o padeiro? Porque o copeiro é aquele que veio para servir. E tipifica também Cristo, né? E o copeiro então se lembra de José. José interpreta o sonho. Daí começa uma era de governo, de poder, de paz, de alegria, de tudo, né? Mas a gente vê então que não era José, amém? José morre e diz: olha, eu quero que vocês levem meus ossos para a terra que o Senhor prometeu dar. Então ficou uma dívida de Deus para com o povo de Israel. E um dia o povo de Israel clamando por libertação, o clamor desse povo chegou até Deus. E nesse período de tempo, todo dia eles viviam debaixo da graça, tá, irmãos? Todo esse período de tempo eles viviam debaixo da graça. Então, o que acontece diante disso? Acontece o seguinte:
eles oram ao Senhor, o Senhor envia Moisés, Moisés passa por um processo também que representa, né, o nível de maturidade, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, e Moisés então tira o povo de Israel do deserto, que nós falamos agora há pouco, né, e leva para frente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, né, é o lago do sangue, né, de morte, né, e o Senhor colocou eles para irem por ali justamente para colocar fim naqueles que perseguiam o povo de Deus. E é nesse ponto que nós vamos tocar hoje. O que perturba a nossa mente, né? O Senhor então passa ali, faz o povo passar pelo Mar Vermelho em chão enxuto, todos passam, e quando todo inimigo do povo de Deus entrou dentro daquele mar, o mar se fechou, amém? E todos morreram, digo comigo, todos morreram. Quando chega lá do outro lado, você vê Miriam cantando, é aquela coisa toda, né? Mas o tempo vai passando, e o que acontece posteriormente? Eles sentem sede, amém? Lá não tinha água lá no Egito? A guerra agora é aonde? A guerra é aqui, ó, é na mente. Por quê? Porque o faraó já morreu, mas eles estão com saudade de quem? Do Egito. Percebe como é na mente que o negócio acontece? Então o Senhor fala para Moisés: Moisés, pega um galho daquela árvore ali, coloca na água, nas águas de Mara. O nome Mara significa amargo, né? E quando o Senhor jogou o galho, né, que tipifica a raiz de Jessé, né, tá? A água ficou potável, pura, doce, agradável, e eles beberam. E aí daqui a pouco eles voltam de novo a lembrar do Egito. Lá tinha comida, lá pelo menos tinha comida todos os dias. A gente trabalhava que nem condenado, mas a gente tinha comida, e o Senhor manda o maná do céu, amém? Mas pelo menos tinha alguma coisa para a gente comer mais consistente. Aí o Senhor manda as codornizes, né? E assim foi. A roupa deles o Senhor conservou por 40 anos, não se rasgaram, né? A roupa ficou perfeita neles. Enfim, até o dia deles chegarem, né, e falarem e verem que Deus então só falava com Moisés, né? E eles não achavam justo Deus falar somente com Moisés. Eles começaram a traçar o caminho da justiça própria. Eles falaram para Moisés: Moisés, fala para Deus que o que Ele quiser que nós venhamos fazer, nós vamos fazer, entendeu? Mas nós também queremos falar com Deus. Irmão, oh Deus, nesse tempo Deus ele falava por representação. Moisés era o representante do povo, amém? E nós precisamos respeitar as autoridades que o Senhor tem colocado na nossa vida, amém? E o que aconteceu? Quando eles foram no pé da montanha, que Moisés subiu, e os relâmpagos, e os trovões, e a glória chegou, eles ficaram apavorados, eles não quiseram subir. Não, Moisés, fica só contigo mesmo. Mas a petulância do povo foi tão grande, que o Senhor mesmo falou assim: então escreve, eu vou escrever tudo, e você vai levar para eles. Quando ele desce com as pedras escritas, a Bíblia fala que Moisés ficou tão chateado, que ele quebrou as pedras, né? E ele vai subir de novo. Aí o Senhor: agora tu que vai escrever, é você que vai escrever. Escreveu as pedras, escreveu lá os mandamentos, tudo, né? E depois que ele escreveu, ele veio e trouxe execução, executou aqueles que não eram de Deus e tudo. Mas ainda assim, quando a lei ela veio a ser estabelecida, ali veio a ser estabelecido o decreto da morte eterna do homem. Por quê? Porque se não cumprisse aquela lei ali, o homem então deveria ser decretado inimigo de Deus, como Efésios capítulo 2 mostra, né? Então começou um problema, porque ninguém conseguia resolver. Então todos os dias
todas as semanas, aquele altar, eles não se apagava. As pessoas iam lá e ofereciam sacrifícios por si, mas existia também sacrifício que era feito uma vez por ano, amém? Esse sacrifício era feito e o sacerdote entrava ali, porque o tabernáculo, ele foi dado toda a orientação para Moisés por Deus, as medidas, toda a maneira de como ele era feito, tudo aponta para a igreja, amém? E aí o que acontece? O cidadão ia lá, intercedia pelo povo de Israel, e quando Deus então aceitava aquele sacrifício, era festa, porque era um ano de perdão. Então era muita festa, era alegria, era felicidade, não havia preocupações, amém? Não havia, por quê? Porque então o cordeiro tinha sido ofertado, e o cordeiro agora estava livrando eles de todo o pecado que eles tinham ali, amém? E aí começa-se um problema. Essa semana o pastor Aloysio reforça a importância de você entender que você tem um sumo sacerdote, amém? Ele traz a importância para nós de você lembrar que você tem o quê? Um sumo sacerdote. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente tem que estar lembrando, porque na velha aliança se precisava de quê, irmão? Se precisava de sacerdote, amém? Mas na nova aliança não há necessidade, já que o tabernáculo já não existe mais, já que não existe mais a oferta, por qual motivo, razão ou circunstância, eu ainda preciso de um sumo sacerdote? Por que eu preciso de um sumo sacerdote? E pastor Aloysio, ele traz essa semana, mais uma vez ele toca. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos sendo confrontados, nós estamos sendo bombardeados por mentes, por falácias, por palavras de condenação, de muitas coisas que perturbam a cabeça dos filhos de Deus. Eles acabam perturbando a cabeça dos filhos de Deus, amém? E ele precisa ter esclarecido de quem é o pai dele, amém? Ele precisa entender quem é o sumo sacerdote dele, amém? Lá em Manaus houve um tempo, né, que a polícia ela era tão violenta que o pessoal fazia brincadeiras, né, que o cidadão colocou a polícia civil para entrar na mata e pegar um porco-espinho, um coelho, não me lembro qual era, né, acho que era um coelho, né, e a polícia civil levou um tempo para pegar 2 dias mais ou menos. Aí entrou outra polícia lá, o exército entrou 1 dia e meio. Aí chegou lá a Rocan, né? A Rocan entrou com 3 minutos, ela saiu com um gambá dizendo: eu sou o coelho, eu sou o coelho, eu sou o coelho. Ou seja, convencendo, hoje a nossa justiça está assim, entende? Mas uma coisa nós precisamos também aprender, diante de tudo que está acontecendo, amém? A palavra de Deus diz que nos últimos dias a verdade se tornaria o quê? Mentira, e a mentira se converteria em verdade, não é assim? Não que seja, mas é o que está acontecendo, amém? Mas qual é a verdade que você tem a seu respeito? Qual é a verdade que permeia na sua mente? Qual é a certeza que você tem que se você morrer agora, você vai para o céu, você vai estar com Cristo? De fato, você tem essa convicção? De fato, você tem essa coerência, essa certeza, né? Então, o pastor ele está trazendo essa palavra basicamente nesse sentido. Você precisa ter a convicção de quem você é na história dessa humanidade, amém? Porque se você vive uma vida e não tem convicção nem de quem você é, nós então estamos vivendo inutilmente. Qual é?
Por qual motivo eu vou me levantar de manhã e depois, com uma determinada idade, eu vou morrer e acabou? Eu joguei a vida pela janela. Eu preciso entender quem é que eu sou. Amém? Né? Eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Eu acredito que as palavras que precisam ser pregadas nesses tempos é a reafirmação de quem nós somos. De quem nós somos em Cristo. Amém? Hebreus capítulo 11 diz que o mundo tenazmente nos assedia. Totalmente. Os filhos de Deus, eles são bombardeados por internet, celular, computador, iPad, iPod, iPhone, né? O mundo digital, as pessoas estão mais preguiçosas, as pessoas não estão mais vivas umas com as outras, elas estão fazendo com que as suas cabeças se percam nesse mundo. Amém? Mas a verdade que nós precisamos entender é aquela que o profeta Isaías fala aqui. Quem está crendo na minha pregação? Entende? Ele faz uma pergunta. Aí ele vem dizendo, né? A quem foi revelado o braço do Senhor, né? Porque foi subindo como um renovo, né? Perante ele como raiz de uma terra seca. Que planta nasce numa terra seca, meu Deus do céu? Quem é que crê que uma planta nasce numa terra seca? Quem é que crê diante desse mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o teu Salvador, que Ele é o teu Senhor, que Ele luta pela tua vida, pela tua história? Quem creu na minha pregação? Ele está falando isso. Quem é que crê em mim? Quem é que tem convicção que se morrer agora, está salvo? Você está entendendo? Que, irmão, todos nós amamos o Senhor, amém? Mas quando a morte bate na porta, a primeira coisa que diz: não, Senhor, agora não, eu tenho meus filhos, eu tenho aquilo outro. Todos nós amamos o Senhor, amém? Mas feliz é aquele que diz: Maranata, vem, Senhor, obrigado, chegou a minha hora, né? Eu confesso, irmãos, que a gente vê muitas coisas, né? Mas o Brasil, quando você olha agora para o Brasil, eu vejo como Deus estivesse arrancando do nosso coração o amor a essa vida. Porque, observe bem comigo, você trabalha, você vai comprar sua casa, amém? Glória a Deus. Mas se você não pagar o IPTU daqui a uns anos, a prefeitura toma a tua casa, amém? Aí eu vou comprar um carro novo, amém? Você vai comprar um carro novo. Você trabalha, paga. Depois que você paga, o carro é seu, você paga o maior imposto do planeta para ter esse carro, aqui no Brasil. E aí quando você tem que pagar o quê? O IPVA, amém? Todo ano. O ano que você não pagar, você sabe o que vai acontecer? Você passa numa blitz, ele leva o seu carro. Irmão, isso é o maior sinal de Deus, que o nosso coração não deve estar nessas coisas. É como se Deus estivesse arrancando de nós o amor pelas coisas dessa vida. Amém? Mas nós precisamos delas, sim ou não? Precisamos. Estamos aqui no Brasil, glória a Deus. Mas nós cremos que o nosso lugar não é aqui. Amém? Não é aqui. Então, quando você entende que você tem um sumo sacerdote, é necessário você entender qual é a dimensão disso, o que isso significa para você, né? Aí ele vem dizendo aqui o verso 2, porque verso 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Irmão, quem é que liga para Jesus hoje? Ninguém. Você vai lá em Israel, preste atenção no que eu vou lhe falar. Você vai lá em Israel, eles não creem em Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus Cristo foi um profeta. Entendeu? Eles não creem que Jesus Cristo é o Salvador da vida deles. Eles esperam por Jeová. Amém? Amém, irmãos? Amém.
Da mesma maneira o mundo crê em Deus. O mundo crê em Deus, irmãos. Ah, não, mas o fulano crê em Deus. Não basta crer só em Deus. Você tem que crer que Jesus Cristo é o único que pode te levar até Deus. Amém? Aí quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, morreu a nossa morte, levou a nossa iniquidade, morreu o nosso pecado, amém? Ressuscitou para a nossa justificação. Você crê e é batizado, eu digo, você é salvo. Do contrário, você é um apreciador de quem Deus é. Eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Deus é uma metáfora. Eu acho que Deus é um espírito evoluído. Eu acho que Deus como é que é? Que o pessoal das lojas falam? É o mestre do universo, né? Arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo. Eles creem, mas eles não estão se direcionando a Jesus. Então, quando você encontrar alguém pela rua e dizer, eu creio em Deus, acredite, ele crê, mas ele não sabe de que Deus ele está falando. A palavra de Deus diz que no Evangelho de João que Jesus é Deus. Amém? Que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João Batista imediatamente o seguiram. Amém? Então aqui, o profeta Isaías, ele está dando uma palavra aqui, logos, que lá na frente se tornaria revelada, mas ele dá detalhes, ele dá coisas maravilhosas. Ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas, o que, irmãos? Enfermidades, doenças, porque estar longe de Deus é estar doente. Por esse motivo, irmãos, eu creio, irmãos, eu oro tanto assim para Deus trazer revelação dessas coisas. Eu sei que nem todos podem, mas assim como todos trabalham, irmão, está longe da vida da igreja é estar doente. Você está entendendo o que eu estou falando? Está longe da vida da igreja. Não existe crente, eu estou bem. Hoje tem muitos pastores ensinando a não congregar, mas a Bíblia fala que a igreja reunia-se como? Diariamente. A gente se reúne uma vez por semana, amém? Mas existem pastores na internet dizendo, você não precisa de congregar, você não precisa de estar, isso é conversa dos pastores, é porque eles querem o teu dinheiro, não, porque eles estão frustrados. Esses pastores de internet, a grande maioria deles, não tem preocupação por vida de ninguém, por alma de ninguém, não discipula ninguém, não ajuda ninguém, e você vai ver daqui a pouco a vida de quase todos eles, são vidas de pessoas destruídas. Uma pessoa que diz que ama a Deus não pode negar a noiva. A noiva é a igreja. Você não pode dizer que ama Jesus sem não amar a noiva. Se ama a noiva é o corpo do noivo. Você não pode amar só a cabeça. Você tem que amar o corpo também. O corpo de Cristo é a igreja, de acordo com Efésios. Nós já estudamos isso. Nós temos comido isso, nos alimentado disso. O apóstolo, o profeta, ele fala claramente que levou o quê? As nossas feridas. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si todas essas coisas. E nós o reputávamos. Nós o reputávamos, irmãos. Né? Por ferido. Ferido de Deus, né? Nós fazemos juízo dele, né? Ferido de Deus, por aflito, né? Por um oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressões. Eu quero me deter aqui nesse versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Amém? Irmãos, olha só. Esse versículo 5 fala de transgressão, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Moído pelas traspassado pela nossa transfiguração, nossa transgressão. Transgressão é o quê? Aonde é que existe uma transgressão? A transgressão, ela existe a partir do momento que se estabelece uma lei. Uma vez que você coloca uma lei, quando você coloca a lei, essa lei, ela precisa ser cumprida. Uma vez que ela não é cumprida, você transgrediu. Amém? Então o Senhor, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, mas ele foi moído. Ou seja, o ser traspassado significa que ele foi morto pelas nossas transgressões. Amém? A morte pagaria o preço da nossa transgressão. Mas a Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Em Isaías mesmo, dá uma transcrição, não me lembro onde, mas em Isaías mesmo fala que a iniquidade é como uma gestação. É como uma gestação. A iniquidade, então, é um pecado que ainda não foi manifesto, mas ele está dentro de você. E a Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pecados que eu ainda não cometi, mas vou cometer, ele foi moído. Então a morte pagou o quê? A morte pagou a minha transgressão, mas o moer, o castigo, os murros, os pisões, as pancadarias que fizeram nele, as chicotadas de caniço que ele levou, né? O fato dele levar a cruz, dele ser cuspido, o fato dele ser desprezado, pagou o que? A nossa iniquidade. Amém? Amém? Quem pagou tudo isso, irmão? Quem pagou isso? Jesus. Amém? Amém. Eu posso dizer com toda certeza no meu coração que eu não devo nada? Sim ou não? Eu posso. Mas por que muitas das vezes nos trava a boca? Porque você sabe o que você faz. Aí você tira a culpa de Cristo e traz para você de novo. E isso é um perigo, porque você começa no espírito e volta para a carne, e volta para a obra própria. Só tem uma coisa que vai te fazer caminhar na presença do Senhor: é o constrangimento do grande amor que Ele decidiu te amar. Irmãos, eu confesso para você que quando você é constrangido, você vai sem a força própria, porque você está sendo constrangido. Alguém está te amando, alguém está te amando tanto que você diz assim: eu não posso negar isso que esse cidadão está me dando. O Senhor está me dando algo, o Senhor está me entregando algo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou crer. Para mim, só me resta o que, irmão? Crer. Amém? Por isso que ele fala, quem creu na nossa pregação. Aí ele vem dando mais detalhe, né? Verso 6, todos nós, tá vendo só? Ele se inclui. Andávamos desgarrados como ovelhas, amém? Cada um se desviava pelo seu caminho, amém? Mas o Senhor, diga aleluia. Aleluia. Verso 6, diz assim, mas Jeová, o Senhor, fez cair sobre ele quem, irmão? Jesus,
Deus fez cair em Jesus a iniquidade. Percebe-se, irmão? Ele fala iniquidade. A iniquidade é pecados que virão. Fez cair sobre ele a iniquidade de quem, irmãos? De todos nós. Amém? De nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem, e quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Aqui ele fala de Israel, a transgressão do meu povo. Quem era o povo de Deus? Israel. Mas nós não somos Israel, amém? Nós éramos aqueles que estávamos juntamente com Abraão. Abraão, ele era um adorador de deuses estranhos. O Senhor chamou ele lá, mas Israel era um povo já separado, já tinha visto milagre, já tinha visto o maná descer do céu, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto a água sair da rocha, já tinha visto as águas amargas se tornarem doces, as roupas deles não se rasgavam. Eram homens e mulheres que tinham visto sinais e sinais e sinais e sinais de Deus. O Senhor morreu pela transgressão deles. Amém? E nós nunca nos tinha visto, nem sabíamos quem era Jesus, não sabíamos da ideia de quem era Abraão, Isaac e Jacó. Nós éramos perdidos, lascados, jogados nesse mundo, estávamos condenados ao inferno. Sabe lá Deus como iríamos conhecer o Evangelho? É um motivo que você deve dar muita graça a Deus, muita graça a Deus. Graças a Deus, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Pastor, e aqueles que nunca ouviram? Irmão, não sei te dizer. Uma coisa eu tenho que te dizer: agradeça porque você está ouvindo. E ele continuou. E nessa sua caminhada, nessa sua jornada de milagres, Jesus começou a ver que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Deus olhou e viu que a mulher samaritana o amou, que aquela mulher derramou o seu vaso de alabastro sobre ele, que aquele centurião o amou. Ele disse: eu fui achado porque não me procurava. Então nós fomos salvos pela graça. Amém? A salvação era para o povo de Israel, mas graças a Deus que ele teve misericórdia de nós. Amém? E nós fomos inclusos nele, uma vez que ele morre. Amém? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte, ela vem como um juiz, um determinado juiz. E ela está ali, enquanto você vai pecando, você vai pecando, você vai pecando, você vai pecando. Me refiro ao corpo físico. Você vai pecando, você vai pecando, você vai pecando. Um dia você vai ter que morrer, amém? Jesus viveu 33 anos, mas sem pecado. Ele viveu em carne, tá? Jesus era Deus, se tornou homem, mas desprovido de poder, porque ele foi experimentado em todas as nossas áreas. É isso que é importante você entender, que você tem um sumo sacerdote diante de Deus, que entende você. Você tem um sumo sacerdote que viveu em carne, portanto, ele é capaz de te entender. Vocês não estão compreendendo o que eu estou falando? Então não faz sentido eu ter um problema, uma dificuldade e não procurar o Senhor. Eu tenho que procurar aquele que era Deus, que se fez carne igual eu e que está diante de Deus e intercede por mim. É Ele que eu vou procurar, porque como Deus ele vai me julgar e como ser humano ele vai me entender e eu sou justificado. Aleluia. Amém? Então, diante disso, a morte ela não pôde segurar o Senhor. Eu acho interessante como o apóstolo Paulo descreve essa separação. Ele fala do Cristo crucificado, mas ele também fala do Cristo ressuscitado, ou seja, do Cristo glorificado. A importância do Cristo crucificado
de eu ver na vida dos irmãos é que eu não tenho legalidade para condenar a vida de ninguém, porque alguém morreu por aquela pessoa, então eu não posso condenar aquela pessoa. Pelo contrário, eu tenho visto que aquela pessoa é santa. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, você é santo. Você sabe o que significa santo? Separado. Diga: Deus separou você. Você é separado, separado para o Senhor. Essa separação não foi você que promoveu. Amém. Foi o Senhor quem te separou. Amém. Ele te separou, Ele tirou você. Você é meu, vou limpar você. Entendeu? É Ele que fez, não é você que se santificou. Porque tem irmão que diz: eu vou me santificar. Você não tem capacidade nenhuma e nem ideia do que você está falando. Esse tipo de palavra soa como palavra de loucura, e a gente precisa entender esses pontos. Então, quando o Senhor ele fala aqui que a palavra de Deus diz que a morte não teve poder sobre ele, por 3 dias ele teve morto. Por quê? Porque ele tinha que morrer a nossa morte. Amém? Ele tinha que morrer a nossa morte. Ele ficou em trevas. Amém? Então ali, no 3º dia, a morte segurou o Senhor. Ainda queria segurar o Senhor. O Senhor fala para ela: por que você está me segurando? Olha para mim, eu não tenho pecado. Você pôde me segurar só 3 dias, porque eu estava com pecado deles, mas eu mesmo não tenho pecado. O que a morte fez? Teve que soltar. Por isso que a palavra de Deus fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Você não consegue segurar o autor da vida. Então, quando ele ressuscita, havia uma necessidade. Qual era a necessidade dele ressuscitar? Para a nossa justificação. Porque se ele não ressuscita, nós só seríamos perdoados, amém? Amém. Mas por causa da ressurreição de Jesus, nós nos tornamos o quê? Justificados. Diga: eu sou justificado. É um direito legal. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então agora é um direito legal. Então Jesus ressuscitou. E o que o sumo sacerdote tem a ver com isso? Você precisa de orar para que Deus te dê consciência de justiça. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu sou reconciliado. Um dia o meu corpo será glorificado. Essa é a sua oração. Você tem que bater ela. Por quê? Porque os resíduos do Egito ainda estão na sua mente. As lembranças da lei ainda te martiriza. As lembranças do passado, elas não fazem com que você avance para o reino. Por que muitos não fazem a obra do Senhor? Porque ele acha que ele precisa merecer para ele poder fazer. Mas quando ele entende que a graça capacita ele vai fazer, porque ele já é, ele não será. Eu já sou perdoado, eu já sou amado, eu já sou capacitado, eu vou pregar o evangelho, o Senhor vai operar, pessoas serão transformadas, vidas serão mudadas. Por quê? Porque eu já sou, eu estou num processo, mas eu já sou, Deus já fez. Não devo o diabo, não devo o inferno, não sou do mundo, o mundo não é meu, eu não sou daqui, eu sou da Nova Jerusalém. Mas está tudo, mas você é isso, você é isso. Não, você está enganado ao meu respeito. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado, me libertou da morte. Eu não devo mais nada para o mundo. Amém. Aleluia, Senhor. É isso. Reafirmar essas verdades dentro de você. Não é chegar em casa e cometer um erro. Ai meu Deus, eu sabia. É uma tristeza a vida de um homem desse, de uma mulher dessa. Nunca vai se firmar, porque ele sempre olha para ele e esquece que ele tem um sumo sacerdote que intercede por ele. Você sabe, eu sei que você sabe dos erros que você comete, amém? E eu quero te dizer algo que Deus sabe porque ele é onipresente, ele está em todo lugar.
Ele está no céu, ele está na terra. Mas existe um ser fofoqueiro, linguarudo, que chama-se Satanás. Ele vai lá diante de Deus falar mal de você. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Vai lá te queimar, vai lá falar mal de ti, toda vez, amém? Aí tem outras pessoas também que falam mal de ti, amém? Amém, irmãos? Amém. É assim, mas Deus, quando Ele ouve Satanás falar de você, quem é que Ele olha para o lado? O sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Cristo. Aí Ele olha e Ele diz assim, fulano mereceu morrer. Quem é que Ele olha para do lado? O cordeiro que foi morto. Aleluia. Amém? O cordeiro que foi morto. Você sabe o que o sumo sacerdote diz para o Senhor? Justificado. Amém. Perdoado, amado. Por quê? Porque não há condenação. Mas por que muitas das vezes o diabo ele insiste em condenar a mente do Filho de Deus? Porque ele não se apropria dessas verdades. Lá em Manaus, onde eu morava, tinha um rapaz, não me lembro o nome, era Junho, o nome dele. Ele tinha uma deficiência visual muito grande, o óculos dele era, era muito forte mesmo. Mas ele era assim, meio voado, o pessoal ria muito dele. Lá vem, chamava ele de perturbado. Lá vem o perturbado, não sei o quê. Mas você sabe o que acontecia? Ele não ficava desempregado. Ele saía da Coca-Cola, ele entrava na Honda, da Honda ele ia para a Yamaha, e era só empresa grande. E o pessoal falava isso, aquilo, outro, riu dele. Aí alguém falou assim, olha, tu ri dele, mas ele só vive trabalhando. Aí foram conversar com ele, irmão, vem cá, irmão, como é que você faz para você ter todos os direitos que você tem? Ele disse, olha, é simples, eu sou um cidadão brasileiro, todo cidadão tem direito a um trabalho, é direito, todo cidadão tem direito a uma moradia, é um direito, e eu vou atrás da lei, e a lei diz que eu tenho que ter, não é uma preocupação minha, é uma preocupação do governo, é eles que têm que ir atrás de uma vaga para mim, não é eu que tenho que ir atrás. Ele usou a lei ao favor dele, mas se ele chegasse a andar pela mentalidade das pessoas, ele nunca ia ter uma casa, a vida dele, o trabalho dele. Mas apesar dele aparentar ser uma pessoa, entre aspas, perturbado era quem achava que ele era perturbado, porque viviam perturbado pela condenação, vivia perturbado por a incapacidade, mas ele não via isso, ele via, não, eu tenho direito, eu vou atrás. Você sabe quando você diz assim, eu sou filho de Cristo, eu sou filho de Deus, o Senhor está comigo, o Senhor tem uma grande obra na minha vida, o diabo não tem poder contra a minha vida. Você sabe quando você tem ciência disso, as coisas mudam ao teu redor. Você não vai para a igreja como um peso, você vai porque você ama, você é muito agradecido, você faz as coisas para Deus por um grande amor. E por que eu estou falando disso? Porque você precisa orar para Deus mudar a sua mente. Senhor, eu sou justo, eu quero acordar em paz na minha cabeça. Senhor, eu sou santo, mesmo que eu não pratique, mas eu sei que o Senhor começou uma obra na minha vida, o Senhor vai me transformar, o Senhor vai me mudar. Senhor está aqui, esse é um espinho na minha carne, Senhor, mas a tua graça me basta. Paulo teve esses conflitos, enviado de Satanás, me esbofeteava, eu orei 3 vezes ao Senhor, para Ele me arrancar esses espinhos, e tal, o Senhor falou o que para ele? Qual é o teu problema, esse espinho? Eu quero que o espinho fique aí. Paulo, a minha graça te basta. Qual é o teu problema? O veneno da serpente? Olha para Cristo.
Quando você olhar para Cristo estendido, o veneno não vai ter o quê? Eficácia. Você não vai morrer envenenado, ainda que as coisas te sufoquem, ainda que os problemas tentem, ainda que hajam provas. Você precisa entender, de orar para ter a mente de Cristo. Eu sou justo, eu fui perdoado, eu sou amado, eu sou um filho projetado para o sucesso, eu sou mais que vencedor. Amém? É isso que você é isso que a palavra de Deus diz. Orar para que tenha a mente de Cristo, orar para dizer: eu rejeito a mentalidade de condenação e eu aceito a mentalidade de que eu já sou amado, perdoado, não devo nada para o diabo, não devo nada para esse mundo, eu não sou desse mundo, sou filho amado de Deus. Amém, irmãos? A palavra de hoje é para isso, agradou, olhe para cá, Deus se agradou em castigar Jesus Cristo por amor a você. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo. Não foi você que pediu para ser amado. Diga: não fui eu que pedi para ser amado por Deus. Diga: foi uma decisão que Deus tomou de me amar e dar o seu filho para pagar o preço que era para eu ter pago, para morrer a minha morte. Amém, irmãos? Então diga comigo assim: eu tenho a mente de Cristo. Vamos ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar pelas nossas mentes. Nós vamos impor as mãos sobre a nossa cabeça. E quando nós formos orar pela nossa cabeça, pela nossa mente, nós vamos rejeitar toda seta, toda mentira, toda palavra enganosa, toda palavra que tenta te jogar, que tenta te destruir. Alguém pode dizer: ah, esse daí é o evangelho da porta larga. Não é não. Rejeitar a justiça própria é um caminho estreito, é o caminho que só o Senhor que te leva para a vida eterna. Amém? Feche seus olhos agora comigo.